Olá, pessoal do sétimo ano. Então vamos resolver nossa listinha aí sobre proporcionalidade, né? Regrinha de 3, proporção, né? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Então vamos lá. Questão de número 1. Verifique se as proporções a seguir são verdadeiras. Então tá aqui, ó, letra A. 10 terços igual a 30 sextos. Então, como que é que a gente faz mesmo para a gente saber se elas são verdadeiras? A gente faz a multiplicação do meio pelos extremos, né? Então, faço aqui, ó, 10 vezes 6, né? Ele tem que ser a mesma coisa que 30 vezes 3. 10 vezes 6, isso é 60. 30 vezes 3 é 90. Ou seja, essa igualdade não é verdadeira, né? Por quê? Porque deu resultados diferentes. Então, ou seja, essas duas frações não são proporcionais, tá? Então, não são proporcionais. Tá? Então, elas não são proporcionais. Letra B. 15 sextos igual a 5 meios. Então, a gente faz, ó, os extremos. Então, ó, 15 vezes 2 tem que ser igual a quem? 5 vezes 6. 15 vezes 2, 30. 5 vezes 6, 30. Ou seja, 30 é igual a 30? Sim. Então, elas são proporcionais. Então, essas duas frações são proporcionais. Certo? Então, elas são proporcionais. Tá? Questão de número 2. Determine o valor do termo representado pela incógnita nas proporções a seguir. Então, ou seja, para a gente determinar o valor das incógnitas, né? Nas proporções a seguir. Então, eles já estão falando que as frações têm que ser proporcionais. Então, vamos lá. Letra A. X sobre 3 é igual a 24 sextos. Certo? Então, elas têm que ser proporcionais. Como que é que a gente faz? Então, ó, os extremos têm que ser igual aos meios. Então, fica assim, ó, x vezes 6 é igual a 24 vezes 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 24 vezes 3. Isso é igual a 72. E o 6, ó, o 6 ele vai vir para cá dividindo, tá? Então vai ficar assim, ó, 72 dividido por 6. Isso é igual a 12. Então o valor da incógnita aqui é 12. Letra B. Tá lá, 8 sobre y é igual a 50 sobre 25. Então vai ficar, ó, os meios pelos extremos. Então, ó, 50 vezes y é igual a 8 vezes 25. Então, ó, y é igual a 8 vezes 25, isso é igual a 200. Tá multiplicando, ele vem dividindo sobre 50. Então, y é igual a 4, porque 200 dividido por 50 é igual a 4. Letra C. 1/4 igual a 7 sobre z. 1/4 é igual a 7 sobre z. Certo? Então, vamos lá. Ó, os extremos pelos meios ou meios pelos extremos. Então, vai ficar, ó, 1 vezes z é igual a 7 vezes 4. Então, 1 vezes z é z. 7 vezes 4, 28. Tá? Por que eu não preciso passar 1 dividindo? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ficou assim, ó, z igual a 28.
Letra D. 6 sétimos igual a W sobre 21. Tá, então vamos lá. Ó. 7 vezes W tem que ser igual a 6 vezes 21. Então vai ficar ó, W igual 6 vezes 21 é igual a 126 dividido por 7, certo? Então W é igual a 126 dividido por 7, isso é igual a 18. Questão de número 3. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio é de 110 metros. Nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de... Então, ó, vamos lá. Temos aqui o prédio e a maquete, tá? O prédio de 80 tem uma maquete de 48. E de 1 metro de 110, né? 1 metro de 110 metros, vai ter uma maquete de quantos centímetros? Certo? Então, ó, vamos fazer. 80 por 110 é igual a 48, vou chamar de x, tá? Então fica 80 vezes x é igual a 110, certo? 110 vezes 48. 110 vezes 48. Então, x é igual a 110 vezes 48 é igual a 5.280 dividido por 80, certo? Ou seja, x é igual a 66. Portanto, mantidas as proporções, qual que será o centímetro aí? Então, será de 66 centímetros, tá? Então, será, né, a alternativa C, certo? Questão de número 4, né? Então, vamos lá. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para seus funcionários e com essa jornada a produção mensal é de 160 produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 produtos? Então aqui ó, a gente tem horas, né, carga horária e a produção mensal. Ó, 6 horas, 160 produtos. Quantas horas? 240 produtos, tá? Então, vai aumentar a quantidade de produtos, obviamente vai aumentar a quantidade de horas. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, vai ficar assim, ó. 6, vou chamar de x, 160 para 240. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 160, que é igual a 240 vezes 6, certo? Vai ficar 240 vezes 6. Então, ó, x é igual. 240 vezes 6 é igual a 1.440. 160 está aqui, vou passar para cá dividindo. Então, x
é igual a 1.440 dividido por 160. Isso é igual a 9. Então, eles vão precisar ter uma produção aí de quê? De 9 horas, tá? Alternativa D, certo? Alternativa D aí. Questão de número 5. É assim. De acordo com o censo realizado em 2010, havia cerca de 48 homens para 50 mulheres. Sabendo-se que ainda, segundo essa pesquisa, havia aproximadamente 93,4 milhões de homens no Brasil. Então, o número de mulheres no Brasil em 2010 era aproximadamente em... Então, vamos lá? Então, ó, temos homens e temos mulheres, certo? Temos quantidade de 48 homens para 50 mulheres. Então, ó, 48 para 50, certo? E tínhamos 93,4 milhões. Então, ó, 93.400 mil homens para quantas mulheres? Ou seja, se aumentou o número de homens, com certeza também aumentará o número de mulheres. Então vai ficar assim, ó. 48 para 93.400.000, que é igual a 50 para X, certo? Então, X vezes 48 é igual a 50 vezes 93.400.000, né? 93.400.000 vezes 50. Então, X é igual a bilhões 670 milhões dividido por 48, né? Então, dividido por 48, certo? Então, isso aí vai ser igual a quanto? Aproximadamente aí, tá? Isso vai ser igual a aproximadamente 97,5 milhões, né, de mulheres, ou seja, 97 milhões na letra D, tá? Questão de número 6. Paulo Ricardo caminha 80 metros em 5 minutos. Mantendo a velocidade, em 35 minutos terá percorrido... Então, vamos lá. Temos metros e minutos. (80 metros, 5 minutos). Quantos metros em 35 minutos? Aumentou o tempo? Obviamente vai aumentar o quê? A distância. Ou seja, se aumentou a distância, então elas são diretamente proporcionais. Então vai ficar assim, ó, 80 para x é igual a 5 para 35. Então vai ficar, ó, x vezes 5 é igual a 80 vezes 35. Então, x é igual a 80 vezes 35, que isso é igual a 2.800, dividido por 5. Então, x é igual a 560
metros. Tá? Então, assim, quantos metros eles vão percorrer? 560 metros. Alternativa C. Aí. Questão de número 7. Uma turma de 30 alunos quer comprar um presente para a professora de matemática, no valor de R$ 120. Inicialmente, não foram todos os alunos que concordaram em presentear a professora. Pergunta-se: se apenas 3 alunos participarem da vaquinha, quanto cada um deverá, né, dar para comprar o presente? Mas se a gente pensar assim, ó, valor, né, e alunos, são da seguinte forma: R$ 120, né, o valor do presente, certo? E se todos os alunos participassem, né, se os 30 alunos aí participassem, ia ficar 30 alunos e cada um iria pagar R$ 4, né? Porque a gente pegar 120 e dividir pelos 30 alunos, cada um pagaria R$ 4. Então, assim, usando a proporcionalidade aí, ia ficar R$ 4 para cada aluno. Porém, somente na primeira alternativa aí, somente 3 alunos. Ou seja, se é só 3, quantos que vai ficar cada um? Então, x, 30 e 3. Porém, o valor, a quantidade de alunos diminuiu. Se a quantidade de alunos diminui, o valor ele vai acontecer o quê? Vai aumentar. Porque quanto menos pessoas, maior vai ser o valor. Então, o que a gente tem que fazer? Então, essa aí é uma grandeza indireta. Por quê? Porque quanto maior, né, o valor, menos alunos. Ou seja, quanto menos alunos ajuda, mais vai ficar. Então, vai ficar assim, ó. A gente inverte uma das frações. Então, fica x para 4, 30 para 3. Então, ó, fica x vezes 3, que é igual a 30 vezes 4. Então, x é igual a 30 vezes 4, 120, dividido para 3. X é igual a 40. Ou seja, se somente 3 alunos, né, ajudar, cada um vai pagar R$ 40. Letra B. E se forem apenas 4? Então, ou seja, se for 4, a gente tira aqui 3 alunos, vamos colocar 4. Ó, 30 alunos paga R$ 4. E 4, quanto que vai pagar? Diminuiu a quantidade de alunos, vai aumentar o valor. Então vai ficar assim, ó, x para 4 é igual a 30 para 4. Então x é igual a 4 vezes x é igual a 30 vezes 4. Então x é igual a 30 vezes 4, isso é igual a 120. Dividido para 4, x é igual a 30. Então vai pagar R$ 30. Então, se for somente 4 alunos, né, vai pagar R$ 30. Letra C. E se for apenas 6? Então, ó, 6 alunos. Então, R$ 4 se for 30, 6 alunos será quanto? Então, ó, diminuiu o aluno, aumenta o valor. Então, fica, ó, x para 4 é igual a 30 para 6. Então, vai ficar, ó, 6 vezes x, que é igual a 30 vezes 4. Então, x é igual a 30 vezes 4, 120, dividido por 6. Então, x é igual a 20. Então, se for somente 6 alunos, vai ficar R$ 20 para cada um. Letra D. E se forem apenas 8? Então, no lugar de 6 aqui, a gente vai colocar 8. Mas, ó,
Diminuiu a quantidade de aluno, vai aumentar a quantidade de valor. Então, ó, x para 4 é igual a 30 para 8. Então, vai ficar, ó, 8 vezes x é igual a 30 vezes 4. Então, x é igual a 30 vezes 4, 120. Dividido por 8, então x é igual a 15. Então, vai ficar o quê? 15 reais para cada aluno. Questão de número 8. Um veículo com velocidade de 50 km por hora faz um percurso em 4 horas. Qual seria a velocidade necessária para esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? Então, ó, velocidade e hora. Ele andando a 50 km por hora, ele gasta 4 horas, certo? E se ele andar a quanto para ele gastar 2 horas? Ou seja, a hora ela diminuiu, certo? A hora aqui ela diminuiu, beleza? Se a hora diminuiu, tá? Se a hora diminuiu, o que vai acontecer? A velocidade vai ter que aumentar, né? Por quê? Porque quanto mais rápido ele anda, mais rápido ele chega, certo? Então, ou seja, se ele aumenta a velocidade, ele diminui a hora. Então, elas são indiretamente proporcionais. Então, vai ficar assim, ó. A gente inverte. X para 50 é igual a 4 para 2. Então, fica, ó. X vezes 2 é igual a 4 vezes 50. Então, x é igual a 4 vezes 50, 200, dividido por 2. X é igual a 100. Então, qual a velocidade dele aí? A velocidade passará tem que ser ou será de 100 km por hora. Certo? Então, para ele chegar em 2 horas, ele precisa de uma velocidade a 100 km por hora. Questão de número 9. Para encher um tanque, são necessários 60 galões de 6 litros cada um. Se forem usados galões de 2 litros cada um, quantos serão necessários para encher esse tanque? Então, vamos lá. Galões, né? E litros, certo? Então, vamos lá. 60 galões de 2. 60 galões de 6 litros. Quantos galões serão necessários de 2 litros? Certo? Então, ó, a quantidade de litro, o que ela fez? Ela diminuiu, certo? Ou seja, se a quantidade de litros ela diminuiu, a quantidade de galões, o que vai acontecer? Vai aumentar. Ou seja, elas são inversamente proporcionais, porque a quantidade de litros diminui e a quantidade de galão aumenta, né? Então vai ficar assim, ó, x para 60 é igual a 6 para 2. Então x é igual 2 vezes x é igual a 60 vezes 6. Então, x é igual a 60 vezes 6, 360, dividido por 2. Então, x é igual a 180. Então, quantos galões será necessário? Será necessário